Olá, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Esmirna, graça e paz a todos. Louvado seja o nosso Deus por mais uma oportunidade de cultuá-lo. Queremos, nesse momento, iniciar o culto solene de adoração ao Senhor, de louvor, e convido a todos para chegarem na presença do nosso Deus nesse momento. Todos aqueles que estarão ouvindo este vídeo, assistindo esse vídeo, seja pelo nosso canal de YouTube, pelo Facebook, que Deus abençoe a todos, que o nome do nosso Deus seja glorificado, que essa palavra encontre lugar na sua vida, no seu coração. Somos instrumentos de Deus para conduzir os atos litúrgicos deste culto, para que os irmãos em seus lares estejam cultuando ao nosso Deus, sozinhos ou com suas famílias. Que Deus seja louvado. Vamos iniciar então o culto desta noite. A palavra do nosso Deus em Salmo 126:4 vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. E o tema do culto desta noite é: o Senhor se manifesta em meio aos desertos. Eu convido os irmãos para este momento de adoração ao nosso Deus, chegarmos em sua presença fazendo a leitura do Salmo de número 126. Salmo de número 126, vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu quero convidar a Isabela para me acompanhar na leitura, representando a igreja. Abra sua Bíblia, Salmo 126, leiamos, leitura alternada. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu quero destacar o versículo 1, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor, Ele se manifesta em meio aos nossos desertos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Neguebe, deserto, terra árida, mas vêm as torrentes e invadem, e aquele deserto se transforma num grande rio. E quando se secam as águas, tem ali aquelas ramagens maravilhosas, aquelas flores maravilhosas. Assim é a nossa vida. Quando passamos pelo deserto, o Senhor vem e restaura a nossa sorte, trazendo vida novamente, trazendo restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O nosso Deus é um Deus que se manifesta em meio aos desertos. Por isso nós o louvamos, por isso nós glorificamos. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos adorar ao Senhor, a esse Deus que é digno de toda a nossa adoração, porque Ele faz isso conosco. Ele dá vida onde há morte. Vamos adorá-lo, vamos chegar na presença do nosso Deus para cultuá-lo. Eu convido a Isabela para nos conduzir numa oração de adoração a esse Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, nesse dia de domingo, nesse dia reservado para nos lembrarmos da sua glória, meu Deus, e Sim, Deus. lembrarmos de quão grandioso tu és nas nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Gostaríamos de entrar com um espírito de gratidão e arrependimento por nossos pecados em seus atos, Senhor Deus, reconhecendo que não somos nada diante de Ti, Pai. Amém. Esteja nos iluminando nessa noite e trazendo seus filhos para mais perto de Ti. Amém. Obrigada por sua glória que é mostrada a nós todos os dias, Pai. E esteja Obrigado. conosco essa semana. Em nome do Senhor Jesus, seu Filho. Amém. Amém. Quero convidá-los a adorar ao nosso Deus ainda
com o hino Deus dos Antigos, hino número 18 do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Passando agora ao momento de contrição e confissão de pecados. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 32. Faremos a leitura dos versos de 1 a 10. Êxodo 32, de 1 a 10. Leitura alternada. Leiamos. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou.
e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém. Eu quero destacar os versos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Povo de dura serviço. O pecado faz isso conosco, nos enrijece. Por isso, nesse momento do culto, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. Você está com dificuldade de se dobrar na presença do Senhor? Peça-lhe perdão, coloque-se na presença de Deus, se curve, se humilhe na presença de Deus. Ele é o único soberano e Ele nos ama. Ele que traçou um plano de salvação para nós, por meio de Cristo Jesus. Apesar desse povo ser um povo de coração duro, o Senhor o conduziu. Deus é um Deus que se manifesta em meio aos desertos. Esse Deus conduziu esse seu povo no meio de deserto. Mas esse povo é um povo de dura serviço. Quebrante-se na presença do Senhor, se curve na presença de Deus. Peça-lhe perdão, oremos ao Senhor. Deus Santo, nós nos chegamos diante da Tua presença nesse momento, Pai, para nos curvarmos diante de Ti, Deus, porque precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, do Teu socorro sobre nós. Quem somos nós para não nos dobrarmos diante de Ti, sendo nós pecadores diante de um Deus santo? Ó Deus, que a Tua graça nos encontre, apesar dos nossos pecados, e que nós venhamos convencidos pelo Espírito Santo do Senhor do nosso pecado, nos curvarmos diante da Tua presença, Deus. Perdoa o pecado do Teu povo, Deus. Tenha misericórdia de nós e receba o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ainda em contrição e confissão de pecados, convido os irmãos a cantarmos ao Senhor o hino Oração ao Espírito Santo, hino de número 86 do nosso Inário Novo Cântico. Façamos essa oração ao Espírito Santo para que Ele nos quebrante. Vamos louvar ao Senhor. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Passando agora, irmãos, ao momento de consagração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias ainda no livro de Êxodo, capítulo 34. Faremos a leitura dos versos de 10 a 17. Êxodo, capítulo 34, versos 10 a 17. Leitura alternada. Leiamos. Então disse: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível
é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Este é o verso que eu quero destacar, o verso 17. Não farás para ti deuses fundidos. Consagremos-nos ao nosso Deus. Deus é um Deus que é único, é um Deus zeloso. É um Deus que não aceita mistura, é um Deus que não aceita impureza, é um Deus que não aceita pecado, é um Deus que não aceita a adoração associada com idolatria. Ele é o único e soberano Deus. Então vamos nesse momento de consagração, colocar nossa vida na presença do Senhor, em louvor a Ele. Vamos entoar ao Senhor 2 cânticos, consagraremos também, assim que louvarmos ao Senhor, os dízimos e ofertas que os irmãos têm aí separado para consagrar ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda
renovo, no nome de Jesus. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Vamos ter agora uma palavra de oração, de consagração ao nosso Deus. Quero convidar a Isabela que consagre a nossa vida na presença do Senhor, tendo meditado na letra que cantamos desses hinos. O Senhor é um Deus que está perto daqueles que o buscam. E vamos orar então também consagrando dízimos e ofertas ao Senhor, intercedendo pela vida de todos também que estão carecendo nesse momento. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, agora na sua presença, nós queremos, Senhor, estar nos consagrando a Ti, Senhor Deus, entregando nossas vidas para Ti, Senhor, como servos que nós somos, Pai. Esteja abençoando, Senhor Deus, a contribuição financeira daqueles que puderam e quiseram, sentiram em seu coração de ofertar, Senhor Deus, na sua casa. Esteja ajudando as famílias que precisam, Pai, que estão passando por momentos difíceis nessa situação que nosso mundo está passando, Pai. Esteja cuidando das suas ovelhas, Senhor Deus, como o Senhor promete que faria com aqueles que consagram sua vida a Ti, Senhor Deus, e que sabem que nossas vidas não serão fáceis nesse mundo, Senhor Deus, mas os seus propósitos são maiores, Pai. Esteja colocando paz no coração dos seus filhos, Pai, e esteja nos ajudando nesse caminho. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém, Deus. Amém. Queridos, chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus, momento de edificação, momento de leitura e exposição do texto. E hoje nós seremos agraciados com a palavra ministrada pelo presbítero Ismar, da primeira igreja de Guarulhos, querido irmão, que a igreja conhece bem. Ele estará fazendo a leitura e a exposição do texto bíblico. E eu peço que todos reverentemente se atentem à mensagem da parte do nosso Deus aos nossos corações nessa noite. Ouçamos atentamente a palavra do nosso Deus. Presbítero Ismar. Olá, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor esteja reinando abundantemente nos vossos corações neste momento de luta, de pandemia. Nós sabemos que este momento irá passar e todos nós poderemos nos reunir novamente como igreja do Senhor, cultuando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aproveitando o ensejo, quero agradecer ao reverendo Ivan e à amada igreja pelo convite para estarmos juntos neste momento, meditando na palavra de Deus, mesmo que virtualmente. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, nós iremos ler os versículos de 1 a 10. Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu vou dar um tempo para os irmãos pegarem suas Bíblias, ou seja, abrirem suas Bíblias no texto que eu acabei de falar, para nós lermos juntos a palavra de Deus. Bem, diz assim a santa palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci
a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queria convidá-los, neste momento, a baixarem as suas cabeças, neste momento em que nós iremos falar com Deus, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele fale conosco neste momento. Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Teu nome santo. Aqui estamos, Pai, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar para nós. Fala conosco, Senhor. Fala conosco porque nós somos as ovelhas do Teu pasto. E a Tua palavra diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos entender a Tua vontade. Com o perdão dos nossos pecados, te pedimos no nome santo de Jesus, que vive para sempre. Amém. Bem, irmãos, ao ler esse texto bíblico, no momento de estudar essa porção das Santas Escrituras, fiquei pensando em quais as implicações de nós entendermos a experiência de Moisés no deserto, diante da sarça ardente. Quais os ensinamentos que nós podemos extrair deste momento ímpar na vida do legislador de Israel. Por isso eu quero falar neste momento, nesta reflexão bíblica, eu quero trazer o tema neste momento sobre Deus falar conosco, nos ensinar em meio às lutas e às provações do deserto. Deus nos ensina em meio às provações do deserto. A história de Moisés, ela é muito interessante, ela divide-se em antes e após este encontro com Deus no meio da sarça ardente, conforme o texto que acabamos de ler. Segundo a narrativa bíblica, Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro, e ele o levou para o lado ocidental do deserto, chegando ao Monte Horebe. A Bíblia diz que em dado momento, o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Guarde este nome, anjo do Senhor. E ele aparece a Moisés numa chama de fogo, de uma forma surpreendente, algo sobrenatural. Moisés olha para a sarça então e ele percebe que ela ardia, mas não se consumia. Acredito que Moisés nunca tinha visto algo deste tamanho, algo tão surpreendente. E aquele fato curioso e aquela aparição de Deus no meio da sarça chamou a sua atenção. É claro, ele não sabia que era Deus. E ele foi em direção à sarça para averiguar por que ela não se queimava. Quando Moisés se aproximou para poder contemplar mais de perto a sarça ardente, Deus, no meio da sarça, o chama pelo seu nome. Ordena que ele tire as sandálias, pois aquele lugar em que ele estava era Terra Santa. E então Deus se revela para Moisés naquele momento. No meio da sarça, no meio daquele deserto escaldante, no meio daquele deserto onde os recursos eram ínfimos, mas ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Essa manifestação de Deus no meio da sarça ardente, esta aparição de Deus, da forma como ele apareceu em meio àquele arbusto, é chamada pelos eruditos de teofania, quando Deus se manifestava no Velho Testamento, daquela forma maravilhosa, daquela forma surpreendente. E vale destacar e volto a lembrar que no verso de número 2 deste capítulo, ele diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor.
O anjo do Senhor aqui é o próprio Filho de Deus encarnado. É o próprio Filho de Deus, a imagem visível da divindade, a segunda pessoa da Trindade. Então, vemos Moisés no meio de uma encruzilhada. Como falei anteriormente, este é o momento em que a vida de Moisés se divide entre o antes e o depois. É aqui no deserto. É aqui diante da sarça ardente que a vida de Moisés vai mudar completamente. Mas que mudanças Deus trouxe para a vida de Moisés naquele momento? Vale ressaltar que Moisés já tinha desistido de tudo. Sua atitude impensada ao matar o egípcio parece que tinha colocado um ponto final naquele desejo interno de Moisés de libertar o seu povo da escravidão do Egito. E de libertador, ele passou a ser pastor de ovelhas, como o texto mesmo diz. Mas até nisto, Deus tinha propósito para a vida de Moisés. O deserto tornou Moisés um homem mais sensível, um homem mais humilde à manifestação do Cristo pré-encarnado na sarça ardente. Meu querido irmão, como você está neste momento? Como você se encontra neste exato momento? Você está no deserto? Se sim, glória a Deus. Ele quer te ensinar algo que vai mudar a sua vida de tal maneira que resultará em glória para o reino de Deus. Se você está no deserto, dê glórias a Deus. Glórias a Deus. Se nós fôssemos olhar as passagens bíblicas, percorrer os textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, veríamos a quantidade, de homens de Deus que passaram pelo deserto. E o deserto aqui significa momento de provação, momento de luta, momento de choro, momento de reflexão. Você está no deserto? Você acha que seus erros interromperam o propósito de Deus na sua vida? Você está totalmente errado. A experiência de Moisés em meio ao deserto, em frente àquela aparição teofânica na sarça ardente, nos revela a maravilhosa graça de Deus, que superabunda onde o nosso pecado abundou. Moisés foi para o exílio após seu grave erro ao tirar a vida de um outro homem. Mas Deus não revogou o seu decreto para a vida de Moisés. E nem para a vida do seu povo. Quando tudo parece perdido, Deus nos mostra que Ele é Deus. E foi diante da sarça que Deus ministrou ao coração de Moisés. Ele também quer ministrar aos nossos corações neste momento. Ao estudar este texto bíblico, eu consigo ver 3 coisas muito importantes que Deus ministrou ao coração de Moisés. Em primeiro lugar, Deus escolheu um povo para ser seu povo exclusivo. No verso de número 6, acompanhe comigo, os versos de número 6 e de número 7 dizem assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Eu fico com a alma aquecida e feliz quando Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó.
E no verso de número 7 ele diz: certamente vi a aflição do meu povo. Meu irmão, guarde essa palavra no seu coração, guarde essa palavra na sua mente. Exclusivo. Exclusivo. Você é povo exclusivo de Deus. Você foi escolhido por Deus para fazer parte deste povo. O mesmo Deus que escolheu Abraão, Isaque e Jacó, escolheu você também como propriedade exclusiva dele, sem merecimento algum, somente por amor. Não foi pelas obras, mas sim pela fé no Filho de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 9, o apóstolo Pedro corrobora este pensamento de exclusividade de Deus, de exclusividade de um povo que está amplamente observado no Velho Testamento. O apóstolo Pedro diz, então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva do Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Aleluia! É isso. É isso que você é. Para o mundo você pode ser um Zé Ninguém. Para as pessoas do seu trabalho você pode ser um nada. Para as pessoas da sua escola você pode ser um zero à esquerda. Mas para o Senhor nosso Deus, você é povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso deve alegrar o nosso coração e nos encher dessa felicidade, dessa paz que excede todo o entendimento. E vou ser categórico, irmãos. Como dizem nossos irmãos pentecostais, nós precisamos nos apossar desta verdade bíblica. Nós precisamos nos apossar desta verdade de forma que esta verdade mude completamente a nossa vida. Mude completamente as decisões que tomamos. Que mude completamente os relacionamentos que temos. E, sobretudo, precisamos andar como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Naquele momento, Deus estava lembrando para Moisés que aquelas pessoas que tinham ficado para trás, uma vez que ao matar o egípcio ele teve que fugir, Deus estava revelando para Moisés naquele momento que o seu decreto, que a sua vocação não tinha sido desfeito com o grave erro que ele cometeu. Porque desde muito jovem ele já entendia que ele haveria de libertar o povo de Israel. Moisés já tinha no seu coração esta vontade, este desejo de libertar o povo de Israel do Egito. Mas ele, ao cometer o erro, ele foge. Ele foge e passa
40 anos até que Deus o encontra novamente no deserto, em meio àquele arbusto que ardia, mas não se consumia. Precisamos nos lembrar todos os dias, de que somos nação santa, povo exclusivo de Deus. Precisamos nos lembrar e viver como povo exclusivo de Deus. Isso significa que o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos odiar por sermos povo exclusivo de Deus. O mundo vai querer nos afastar. O mundo vai querer cercear a nossa voz. Precisamos entender esta possessão como uma bênção de Deus para as nossas vidas, ainda que nós sejamos discriminados, ainda que nós sejamos não bem vistos pela sociedade. Ora, o próprio Jesus já tinha alertado os seus discípulos quando lá no Evangelho de João, no capítulo 15 e no verso de número 19, ele fala para os seus discípulos: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A grande implicação de ser povo de Deus, de ser exclusivo, povo exclusivo, nação santa, é que o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos odiar. Meu amado irmão, o mundo vai te odiar. E não fique triste, porque esta é a prova cabal que você está andando na contramão do mundo. Porque pregar o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que nele crê. O mundo anda na contramão do cristianismo. O mundo anda na contramão do cristianismo. Igreja, amados irmãos, se o mundo não nos odeia, tem alguma coisa errada com o jeito que temos nos portado em meio à sociedade. Se o mundo não nos odeia, tem alguma coisa errada com a forma com que eu me relaciono com as pessoas. Se o mundo não me odeia, tem alguma coisa que nós precisamos rever em nossa postura. Nós estamos numa guerra. O mundo, Satanás e a nossa carne luta contra nós. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Pelo Cristo que nos deu a sua vida na cruz do Calvário. Então, amados, ande como povo de Deus. Ande como propriedade exclusiva de Deus. E se o mundo te odeia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. Somos sim diferentes. Aleluia por isso. Somos sim filhos de Deus. E o mundo, ele vai passar. Mas as palavras de Deus jamais passarão. Em segundo lugar, Deus protege a sua propriedade. Sim, somos nação santa. Sim, somos sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus. Mas não estamos desamparados. Esta possessão, esta exclusividade, ela nos garante a proteção do próprio dono. Esta exclusividade nos garante que seremos protegidos diante das lutas no deserto, diante das afrontas do mundo e diante das lutas
contra o reino das trevas. Acompanhe comigo no capítulo 3, no verso 8, o que o Senhor fala para Moisés. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Deus protege a sua propriedade. Deus protege. Louvado seja Deus por isso. Deus falou para Moisés que estava atento à aflição do seu povo, que estava sendo oprimido pelos egípcios. Ele anunciou que iria libertá-lo e que Moisés havia sido escolhido para liderar aquele povo. Amados, vivemos um momento de grande aflição no mundo em função desta pandemia que vitimou tantas vidas. Não podemos fechar os olhos para os números que se apresentam diante de nós. Não podemos descredenciar tudo o que tem acontecido no mundo inteiro referente a este momento de pandemia, este momento de caos na economia. Enfim, vivemos sim um momento de lutas, mas não podemos esquecer que o Pai de amor está velando e protegendo o seu povo, sua propriedade. Não importa as circunstâncias que você está passando neste momento, o guarda de Israel sempre estará protegendo a sua casa. O guarda de Israel sempre estará protegendo o seu povo. Sempre estará ao lado do seu povo. Se fizéssemos um exercício neste momento, lembrando todos os livramentos que o Senhor já nos concedeu, ficaríamos horas e nosso coração se encheria de júbilo, de alegria, porque são muitas as bênçãos, como diz o hino. Conte as bênçãos, irmãos. São muitas as bênçãos. Às vezes temos perdido o nosso tempo reclamando, perdendo o nosso tempo falando de coisas que nós não entendemos, assim como Jó não entendia porque ele estava passando por tudo aquilo. E às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, os decretos do Senhor, e passamos a falar coisas sem sentido, inclusive murmurando contra o próprio Deus. Amados, Deus protege a sua propriedade. Deus vai proteger você em meio ao deserto. Deus vai proteger você em meio à pandemia. Deus vai proteger você quando tudo isso passar, porque Ele já vem te protegendo quando você estava no ventre da sua mãe. Ele já vem te protegendo porque Ele te escolheu antes que você existisse. Muito antes que nós viéssemos ao mundo. Então, por que estamos com tanto medo do desemprego, da fome, do coronavírus, enfim, de qualquer que seja a situação? Precisamos responder essa pergunta diante do trono do nosso Senhor, sabedores que ninguém e nenhuma coisa pode nos arrebatar das mãos de Deus. Ninguém pode nos arrebatar, como diz Paulo. Ninguém pode nos retirar, ninguém, nem nenhuma coisa pode nos retirar das mãos de Deus. Eu acredito que já deva ter contado para os irmãos um testemunho de quando eu era ainda muito jovem, ali com 21 anos, quando saí da casa dos meus pais, e fui viver sozinho e desempregado e com pouco dinheiro, passei a passar uma provação muito grande. Eu lembro que quando a provação se tornou muito mais forte, Deus estava me dando forças para eu orar, para eu buscar a sua face. E eu lembro que nas últimas 3 semanas desta provação que eu vinha passando sem emprego e os recursos, né, alimentares se extinguindo, porque não havia como renovar os estoques.
Foram 3 semanas muito difíceis e na primeira semana eu já estava com praticamente o estoque de comida já zerando e eu ainda tinha forças para orar, para clamar a Deus, para sair em busca de um trabalho, de um emprego. Na segunda semana as coisas começaram a ficar mais difíceis, eu comecei a sair muito menos. Na terceira semana eu só tinha farinha e água. Farinha, água e açúcar na minha casa. E orando a Deus e pedindo que Ele tivesse misericórdia, já sem forças para sair, porque já estava fraco. Eu estava orando a Deus numa manhã, quando de repente alguém bate na minha porta e grita meu nome, Ismar. Bateu na porta, toque, toque, toque. E eu sabia, pela obra do Espírito Santo, que ali era a provisão de Deus para a minha vida. E aquela pessoa, quando eu abri a porta, diante de mim, com as mãos abarrotadas de sacolas com comida, disse: eu estava no mercado e lembrei de você. E eu resolvi trazer estas sacolas para você. Irmãos, Deus cuida do seu povo. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar. E se Deus quiser tomar os seus filhos, Ele há de tomar, porque é a vontade dEle que prevalecerá. É a sua soberania. É o seu decreto que irá prevalecer em meio a esta pandemia, em meio a esta mortandade que tem acontecido no mundo. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Deus vai te proteger. Deus vai estar contigo em meio a este deserto. Deus vai estar contigo em meio a estas lutas. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Em meio aos momentos mais difíceis da vida do cristão, precisamos aprender com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque nos dá uma lição de fé e confiança no Deus que tem o controle do universo em suas mãos. Abacuque, ele nos dá uma lição de fé, uma lição de confiança em Deus. Quando ele escreve no capítulo 3, nos versos de número 17, 18 e 19, uma das palavras mais lindas do texto sagrado. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Este é o nosso Deus. Amados, Deus sempre há de nos prover do que há de melhor. Deus prepara estes momentos de lutas, assim como Ele preparou com Moisés, assim como Ele se revelou para Moisés. Ele nos prepara nestes momentos de luta, nestes momentos de deserto, para nos ensinar coisas maravilhosas, assim como Ele ensinou para Moisés. Eu desci, diz Deus para Moisés, para livrar o meu povo. Ele desceu de uma forma abrupta, de uma forma teofânica, de uma forma impactante, para dizer: eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Igreja, quero falar uma coisa para você. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo as suas lágrimas.
Ele não está com os olhos fechados e nem os seus ouvidos estão tampados para que ele não ouça a sua oração e responda dos altos céus. O Senhor nosso Deus, ele protege o seu povo, ele guarda o seu povo. Porque ele é Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Creia nesta palavra, que independente de como as coisas estão, o Senhor está protegendo você em meio a todas essas circunstâncias adversas que nós estamos vivendo. O terceiro ensinamento de Deus para Moisés é que Deus já proveu um lugar melhor para o seu povo. No verso de número 8 ainda, quero que os irmãos acompanhem comigo. Ele fala sobre livrar o seu povo, quando ele diz: desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. É muito clara a intenção de Deus de dar o melhor para o seu povo. E sempre será assim. Deus sempre dará o melhor para o seu povo. Aqui neste ponto está a esperança do cristão. Aqui neste ponto nós podemos lembrar da doutrina reformada. Nós podemos lembrar de um dos pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Essa doutrina, ela é baseada no fato de que a salvação é obra de Deus do começo ao fim. Que Deus é fiel às suas promessas e que nada nem ninguém pode impedir seus propósitos soberanos. Nada e ninguém pode impedir que a mão poderosa de Deus faça conforme ele já decidiu. Conforme Hebreus, as figuras do Velho Testamento, elas são sombras daquilo que está por vir, ou que haveria de vir. Os filhos de Jacó estavam com a esperança, ou pelo menos Deus estava dando aqui para Moisés, uma esperança de levá-los para um lugar melhor. Que era um lugar, como o próprio Deus fala, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É incrível que, como diz o escritor aos Hebreus, que as coisas do Velho Testamento são sombras, como já foi falado, para as coisas futuras. A nossa terra que mana leite e mel, ela não é neste mundo. Esta não é a nossa casa. Este não é o nosso descanso. Deus já proveu um lugar melhor para nós. Deus, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, já proveu um lugar melhor para o seu povo, para a sua propriedade, para a sua nação santa, raça eleita. Podemos dizer, neste momento, que aqui cabe sim nós lembrarmos desta doutrina que é a esperança, né? Que é a perseverança dos santos, porque é aqui que nós podemos entender que Deus, o nosso Pai, cumpridor de suas promessas, já proveu um lugar melhor para nós. E ainda que estejamos sofrendo neste mundo, neste momento de dor, nós já temos um lugar melhor.
Nós já temos um lugar que foi destinado para nós vivermos juntos com o nosso Deus. Um lugar, como diz Apocalipse, capítulo 21, verso de número 3, 4 e 5. Quero ler com os irmãos. Abra sua Bíblia, meu amado, no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 21. Vamos fazer da seguinte forma, vamos ler os primeiros 5 versículos. Diz assim o texto sagrado, Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vale a pena ser fiel até a morte. Porque a promessa é: dar-te-ei a coroa da vida. Este lugar que foi provido por Deus para nós, a sua igreja, para o seu povo, para a igreja invisível em todos os tempos. É o lugar onde estaremos para toda a eternidade. E as lutas que temos aqui no mundo nem se comparam, como diz Paulo, com a glória que há de ser revelada. As lutas, as dores, tudo que passamos aqui nesta terra, nem se compara com a glória que Deus já preparou para nós. Vale a pena perseverar. Irmão, persevere, porque o seu lugar não é aqui. Persevere, porque o nosso descanso não é aqui. As lutas, as provações, as tribulações em meio a este deserto, em meio a estas turbulências que vivemos, em meio às afrontas do mundo, esta sociedade que jaz no maligno, porque o mundo jaz no maligno. Tudo que vivemos aqui, vivemos com o objetivo de aprender a sermos filhos melhores para Deus. Por meio das lutas no deserto, por meio dos confrontos espirituais com o reino das trevas, Deus vai nos moldando, vai nos capacitando a conhecê-lo melhor. Porque há um lugar que ele já proveu melhor para nós. Um lugar onde, como diz o texto, no verso de número 4, não haverá lágrimas, porque ele enxugará todas elas. A morte não existirá, não haverá luto nem pranto, não haverá dor. Este é o lugar que Deus já proveu para o seu povo. Este é o lugar que Deus já proveu para todo aquele que é povo de Deus. Este povo exclusivo de Deus, que é sua propriedade, povo que ele defende, povo que ele protege. E povo que há de habitar com este Deus para todos sempre. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quero deixar esta palavra para a igreja. Iremos nos encontrar também com todos os nossos irmãos
que morreram no Senhor. Irmãos que foram escolhidos para serem propriedade de Deus, que acreditavam no lar celestial e foram tomados pelo Pai para estarem junto com Ele. Iremos reencontrar os nossos irmãos. O próprio Jesus consola o coração dos discípulos quando ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus há de voltar, irmãos, para buscar a sua igreja. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer segundo. Jesus está às portas. Então, perseveremos em viver diante de Deus. Perseveremos em viver diante do Pai, andando como povo que é propriedade exclusiva de Deus. Andando como povo de Deus, vivendo como povo de Deus. Andando no deserto e sendo protegido pelas suas bênçãos que são sem medida. E confiando que, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e seremos arrebatados para viver eternamente na presença do Senhor. Que Deus possa guardar nossos corações até que Ele venha. Que Deus possa guardar nossos pensamentos e nossas vidas, para que possamos estar sempre diante dEle, em novidade de vida. Que Deus possa nos abençoar e que nossas vidas sejam para a honra e o engrandecimento do nome do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e vamos andar confiantes nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tendo ouvido a exposição do texto, a leitura, a exposição do texto bíblico, maravilhosamente exposta pelo nosso irmão presbítero Edmar, vamos agora glorificar o nosso Deus. E eu convido os irmãos a cantarmos o hino Segurança e Paz, hino 154 do nosso cenário Novo Cântico. Glorifiquemos ao nosso Deus, meditando nas palavras que ouvimos. Louvemos ao Senhor. Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas forte e seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que em nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas,
agora a oração final, queridos, depois receber a bênção. Senhor, obrigado pelos atos litúrgicos dessa noite, Pai, deste culto que prestamos a Ti. Obrigado por cada texto lido, obrigado por cada hino cantado, obrigado pela leitura e exposição da palavra do Senhor que nos edificou. Obrigado pelos louvores entoados a Ti. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram consagrados ao Senhor aqui nesta noite. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que esteve atento, Deus, durante todo o culto, Pai, colocando as suas mentes, ó Pai, seu coração na Tua presença, rendendo-te louvores e glórias e honras, porque só o Senhor é digno, Deus. Muito obrigado porque tivemos mais uma vez a oportunidade de cultuá-lo, Deus. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor sobre nós. Ó Deus, dispensa-nos agora com a Tua graça maravilhosa, com o Teu amor bendito, com a Tua santa paz que repouse sobre nós. Dá-nos uma semana inteiramente na Tua presença, debaixo da Tua guarda e da Tua proteção. Assim oramos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja Esmirna, Igreja do Senhor, e sobre toda a igreja em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite, irmãos. Quero passar agora os avisos costumeiros. Quero convidá-los, aqueles que ainda, porventura, ainda não estão fazendo, a fazerem isso, participarem dos nossos estudos bíblicos, a série de estudos, o que somos, o que fazemos, cada semana um novo estudo, cada semana um novo tema. Então, todas as sextas-feiras, 19h30, você é nosso convidado para acessar a nossa página no Facebook da Igreja Esmirna ou YouTube e acessar aí os estudos bíblicos que temos transmitido online. Também convidamos a todos para participarem conosco da nossa Escola Bíblica Dominical, transmitida pela Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. É simples, é fácil, basta acessar aí pelo YouTube ou pelo Google, Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Todas as manhãs de domingo, a partir das 10 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. A série de estudos tem sido feita na Epístola de Tiago, uma exposição maravilhosa pelo presbítero Danilo. Então acompanhe conosco a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 10 horas da manhã, pelo link da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Queridos, quero agradecer a todos pelas orações. Deus tem abençoado, Deus tem sustentado e, graças a Deus, estamos prestes a voltar à nossa vida normal, culto presencial, ainda que parcialmente, mas retornaremos a partir do próximo domingo o culto presencial. Será uma grande satisfação poder retornar à casa do nosso Deus, onde nos encontramos, para ali estarmos juntos, fisicamente, pertinho um do outro, cultuando ao nosso Deus. Ainda que tenhamos que manter todo o protocolo, sem beijo, sem abraço, sem aperto de mão, mas só de estar perto dos irmãos já será uma grande bênção poder estarmos ali congregando. Aqueles que podem. Temos aí todo um protocolo, temos um manual. Quero agradecer a Junta Diaconal que fez, sobretudo, o Paulo, que está à frente, porque o diácono seu Getúlio gostaria muito, mas está impedido por conta da sua condição, né, de grupo de risco. Então, o Paulo tem tomado a frente da Junta Diaconal, temos conversado, mas ele que tem ido atrás, ele tem corrido atrás de tudo. Eu quero que a igreja ore e agradeça e
fale com ele, agradeça pessoalmente. O diácono Paulo Oda, que tem feito excelente trabalho na área da diaconia da nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente o nosso irmão e graças a tudo que tem sido feito, né? Tantos outros irmãos que têm doado, que têm ofertado, a Aureni, que tem se dedicado tanto, empenhada lá para limpar a igreja, preparar a igreja para nosso retorno. Enfim, queridos, tantos irmãos aí têm se envolvido, se engajado na obra do Senhor, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer imensamente a comissão de eventos, a Rayana, o Vinícius, o Paulo também, como sempre, ativo ali, e por tudo que eles têm feito, e hoje em especial agradecer pelas felicitações e pela lembrança, pelo presente, pela passagem do Dia dos Pais. Muito obrigado à equipe aí de eventos. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, por tudo que vocês têm feito, nunca deixando ninguém para trás, né? Lembrando de todo mundo aí, e glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, queridos. Uma boa semana. Continuemos em oração pela nossa nação, pelos governos, para que essa pandemia passe logo, para que possamos estar com vida plenamente normal. Se Deus quiser, em breve. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Pessoal do Futsalva, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Uma boa semana para toda a família Futsalva. Queridos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar.